Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Como eu disse no vídeo de hoje de manhã, né? Se você não viu, teve um react hoje de manhã do Anderson Moreira dando uma entrevista lá para o Chala Podcast, né? Que ele fala sobre o Gabigol no Santos, sobre a passagem dele também pelo Santos no geral, enfim. Foi mais rápido até a parte que ele cita o Gabigol. Ele fala mais um pouquinho sobre a passagem do Santos e tal. Enfim, um react disso, postei hoje de manhã. Se você não viu, quiser ver, volta ao vídeo anterior, tá? Hoje eu venho falar sobre outro assunto. Eu até tinha pensado, tinha programado durante a semana assim, falar, sexta-feira eu vou fazer 2 vídeos mais de brincadeira, se não acontecesse nada, claro, uma mudança na escalação comprovada, sei lá, alguma contratação que não dá mais para fazer porque a janela já fechou, enfim. Mas eu resolvi mudar porque hoje na live do trio, dessa sexta-feira, muita gente mandou mensagem falando disso, perguntando e tal, e eu acho que valeu a pena fazer, porque nos vídeos de base, eu sei que não é todo mundo que curte assistir, mas eu já falei muito disso. Então eu resolvo trazer para esse lado de um vídeo do profissional, entre aspas, claro que envolve a base também, mas para falar de um jogador que está no profissional, que é o Robinho Júnior. Tá? Então, eu penso até fazer uma comparação rápida para ter uma noção, mas enfim, vou explicar. Antes eu peço só deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Dito isso, vamos lá. Queria falar sobre o Robinho Júnior, porque o Robinho entrou nessa partida de quarta-feira contra o Grêmio. Para mim foi bem, teve boas participações e é um jogador que tem um óbvio talento ali, mas que para mim também tem óbvias carências ainda no jogo dele que precisam ser melhoradas. Isso vai acontecer como? Pra mim, tá? Pra mim. E eu não estou falando que eu estou certo, posso estar errado, inclusive. Essas carências vão ser supridas, vão ser melhoradas ali, com ele jogando alguns jogos a mais no Sub-20, igual ele fez sexta passada contra o Corinthians, entrando esporadicamente no profissional. É uma boa, sim, fazer esse tipo de partida. E claro, ele continua treinando no profissional. E por que eu estou falando isso? Porque a parte do comparativo que eu falei eu vou deixar mais pra frente, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque é um jogador que, de novo, já expliquei aqui várias vezes e provavelmente também muita gente sabe disso, tá? Mas é um menino que entra na base do Santos muito tarde, né? Ele entra já no Sub-15. E aí você perde algumas etapas de formação, talvez. E para além disso, ele é um jogador que é nascido em dezembro. Ou seja, ele tem quase um ano de diferença em relação, por exemplo, se ele joga no Sub-20, no primeiro ano dele de Sub-20, às vezes ele pode pegar meninos que nasceram em janeiro e fevereiro, tem quase um ano na frente de maturação física, técnica, cognitiva, entendeu? Então isso também é um prejudicial ali, entre aspas. Mas tudo bem, passando por isso, ele, por ter pulado justamente algumas etapas, entra no Sub-15, não joga muito. No Sub-17 ele já joga um pouquinho mais vezes, tanto que esse ano, de novo, é o ano que ele completa 18 anos, ele só completa 18 anos em 17 de dezembro, tá? Ele é de 2007. Então, ele estaria no primeiro ano do Sub-20, né? No Sub-20 esse ano ele já atuou algumas vezes também. No Sub-17, ano passado, por exemplo, era aquela geração que está no 20 atualmente, né? Mas que já algumas peças já não estão mais. Era o time que no ataque tinha o Luca, tinha o Matheus Xavier, tinha o João Alves em alguns momentos era o Padula. O Robinho Júnior jogava mais aonde? No time B, entre aspas, que é o time B, que jogava mais no Paulista no começo. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ele até faz uns gols no Brasileiro Sub-17, eu tava lá, por exemplo, no gol que ele faz contra o América Mineiro, em algum outro jogo também que ele fez, eu vou até abrir a tabela aqui no gol, deve ter, talvez. Mas ele jogava mais no time B e no time A ele era um reserva, né? Tinha outros jogadores na frente. O que não quer dizer também que mais pra frente, se ele evoluir fisicamente, por exemplo, o Atlético Goianiense, esse aqui foi fora de casa, não tava no América Mineiro, é isso mesmo, América Mineiro, e algum outro jogo foi no Paulista. Esse aqui, Comercial Tietê, o Santos enfiou 7-1 no Comercial Tietê no Paulista, é verdade, tava nesse jogo também. Enfim, o que não quer dizer que se um jogador talentoso depois vai
vai melhorando, especialmente no quesito físico e tal, nessas outras características, o talento dele vai acabar passando ele na frente. Mas no momento, na ocasião, no passado, ele ainda não estava nesse estágio, né? Tanto que tinha outros titulares na frente. Esse ano subiu para o 20, ele fez 20 partidas no Sub-20 esse ano, tá? Entre Copinha, Campeonato Brasileiro da categoria e o Paulista também. E na Série A, claro, no profissional, jogou por 5 vezes, né? Então, assim, é um jogador que na Copinha ele chega a fazer gol, você deve lembrar, o Santos enfia 7-1 também no Jaciobá, né? E ele faz um gol e tal, e aí foi bastante gente emocionada no bom sentido, tá? Que eu quero dizer, empolgada e tal. E aí ele fica, se você vê os jogos que ele participa do Sub-20, ele fica muitas vezes no banco, no Brasileirão também. Aí em outros ele atua no Paulista por um tempinho a mais, chega a fazer alguns golzinhos, ele tem um baita jogo, né, que é contra o Corinthians no Brasileiro, que acaba 4-4, ele faz gol, sofre um pênalti muito... que não foi marcado, né, muito não mal marcado, entendeu? Ele não foi marcado, foi um pênalti absurdo, não marcaram nele, mas ele faz um baita jogo. Em outros jogos também, ele faz gol contra o Fortaleza, por exemplo, uma goleada, que o Santos vai muito bem como um todo. E é assim que ele deveria se evoluir, se acostumar com um nível um pouquinho mais alto, treinando no profissional e atuando algumas vezes no profissional e jogando de vez em quando no 20, para mim já mostra que ele vai ter um entendimento um pouquinho maior que outros atletas. Mas ele precisa evoluir ali, ele precisa melhorar ali, ele precisa errar ali, sabe? Contra o Corinthians, de novo, Sub-20 na semana passada, oitavas de final do Campeonato Paulista, o Santos vence por 3-1. Eu não achei que ele fez um mau jogo não, tá? Vi algumas pessoas falando que foi um mau jogo, eu não achei. Ele coloca dois companheiros, um é o Matheus Xavier e o outro eu não lembro quem é agora, enfim, tá no meu vídeo que eu fiz semana passada, na cara do gol mesmo, 2 belos passes dele. Mas também ele perde 2 gols de frente ao gol por muito preciosismo, demorar para bater, querer dar um drible a mais. E claro, as outras questões, por exemplo, o físico dele ainda é um pouquinho mais fraco e tal, mas é um jogador que claramente tem talento. E aí, de novo, precisa estar mais participativo no jogo, errando, acertando, evoluindo. É assim, normal. Tá? Eu acho que é uma coisa até básica. O Santos errou para mim ao subir ele de vez tão cedo e dar a camisa 7 para ele, por todo o contexto histórico que envolve, evidentemente. O pai dele tem uma história no clube que muita gente projeta no filho, não é certo. Então são 2 indivíduos diferentes, são 2 jogadores diferentes, tá? Não cabe por que comparar aqui. A semelhança física não quer dizer que vai ser o mesmo tipo de jogador, a mesma trajetória, enfim. Então acho que o Santos errou ali em dar a camisa 7, mas eu acho que na condução atual não está tão errado não. Jogou um pouquinho aqui, joga um pouquinho ali. A gente citou até o fato de entrar na boa, entre aspas, hoje na live do trio. Infelizmente o Santos não tem tido nenhum jogo para ele entrar na boa. O último, eu acho que eu lembrei disso na live, foi o Juventude, né, que poderia ter sido, talvez, que o Santos estava vencendo 3-1. Mas vamos supor, em frente ao Ceará, domingo, tá 2-0, faltando 15 minutos. Pô, aí poderia ser um jogo para ele entrar, né, para ele estar na boa também, conseguir errar mais com tranquilidade. Enfim, é que o Santos realmente não conseguiu se colocar em uma situação de estar na boa para o moleque poder entrar e desenvolver. Agora, sobre a questão comparativa que eu falei no começo, chegaram a ter 2 mensagens falando sobre isso e eu já recebi outras também aqui no canal até, que mas tem jogadores jovens ao redor do mundo. Por exemplo, aqui eu recebi no canal já mais de uma vez, que acho que é o extremo, né? Tipo, mas o Yamal joga muito jovem. É que o Yamal é um gênio, é um jogador de um nível estratosférico, então é por isso que ele pula etapas e jogadores muito bons vão fazer isso. Na live do trio de hoje, a gente recebeu uma mensagem de Hendrick e Estevão, os 2 casos aí específicos. E, de novo, são jogadores de um nível muito mais alto. O Hendrick, com 15 anos, estava decidindo o Campeonato Brasileiro Sub-20. Literalmente decidindo, ele foi eleito o melhor jogador. Atua na final de um... Eu vou até abrir aqui qual foi o ano. Eu não sei se foi 2022. Mas eu vou ver aqui rapidinho. Ele estava num nível muito mais alto, assim, muito mais alto mesmo, é absurdo. E aí, cara, você não tem como comparar um jogador que está no Real Madrid, para ele estar no Real Madrid hoje, e não está atuando muito, é bem verdade, mas
já atuou, já fez gol pela seleção brasileira. Esse cara tem um nível e um teto completamente diferente. E aí eu posso puxar pelo Estevão. Foi 2022, tá? O gol do Endrick na final. Ele não foi eleito o melhor jogador, mas ele decidiu a final do campeonato, tá? E aí no ano seguinte ele decide o campeonato brasileiro, o principal, né? Assim, é difícil, cara, é difícil, é complicado. Pegar o Estevão também como exemplo. O Estevão já atuou com a camisa 10 da seleção brasileira, já tá no Chelsea, é titular em algumas vezes. É um outro nível, é um jogador de expectativa completamente diferente. E é por isso que é bom pedir calma para a torcida com o Robinho, porque ele não tem esse nível. Ele vai ser um bom jogador, e aí tomara que ele vire um craque, tá? Mas eu acho que ele é um bom jogador. É um bom jogador a nível do Santos, e é isso. Eu vou pegar como exemplo também o Matheus Xavier aqui, já que a gente falou. Matheus Xavier, que era titular, é titular no Sub-20, já teve algumas partidas, entrou bem já em partidas do profissional, tá? Outras nem tanto, mas enfim, ele entra muito bem contra a Chapecoense no passado, na Série B, esse ano contra o CRB também vai bem. Ele entra contra o Grêmio pouco tempo lá no Sul, enfim, e depois acaba que até nem atua muito mais. O Matheus Xavier, por exemplo, era um que também poderia estar nessa sequência de treinando no profissional e descendo e voltando, mas um meio termo ali. É que o Robinho acabou passando à frente por todo o contexto histórico, o contexto do Neymar estar aqui. Se fosse só pelo que mostrou na base, por exemplo, o Matheus estaria na frente. Nem o Luca, pronto, o exemplo perfeito. O Luca, que destruía completamente na base, o Luca foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, nem ele ficava direto no profissional, às vezes ele treinava no 20 também e jogava no 20, mais do que o Robinho Júnior. E o Luca estava claramente mais pronto. Infelizmente não teve oportunidade, né? Mas tudo bem. E até ele fazia isso, né? A diretoria escolheu fazer isso com ele, a comissão, enfim. Então acho que é só para mostrar. Tenham calma, é um bom jogador, está se desenvolvendo. Acho que, de novo, subiu, ok, ali subir, ficar direto no profissional. Eu só acho que deveria fazer um pouco mais essa transição de voltar para o 20 em alguns momentos. Eu acho que sábado agora o Brasil, o Santos joga amanhã contra o São Bernardo pelas quartas de final do Paulista. Não acho que ele vai descer e jogar de novo, porque ele atuou na quarta e domingo tem jogo. Imagino que o elenco vai viajar sábado à tarde para Fortaleza, né? Porque pelo tempo da viagem, imagino. E o Sub-20 joga 3 horas da tarde. Então acho difícil ele jogar nesse jogo. Mas poderia ser em outras partidas de novo ele descer. Eu acho que é bem válido. Tenham calma. E o último comparativo, eu já esqueci antes de terminar. Por exemplo, é um comparativo até linkando com o vídeo de manhã que eu falei do Gabigol. O Gabigol, no primeiro ano dele de Santos, ele também sobe com uma idade ali bem mais cedo e tal, só que ele tinha feito a base inteira no Santos, ele foi destaque na base do Santos por muito tempo, né? Desde cedo. E no primeiro ano de profissional, ele só joga 13 vezes, sendo só 4 como titular, outras 9 como reserva, entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Termina o ano com 13 jogos e 2 gols, não que isso importe muito, mas só falando como ele atuou pouco. E aí em 14, no segundo ano dele como profissional, ele atua por mais vezes, 56 partidas, terminando lá com seus 21 gols. Então, acho que o Santos teve uma calma muito interessante com ele, de no primeiro ano segurar, realmente esperar. E naquela época eu não lembro, confesso que eu não vou chegar aqui e falar que eu lembro, porque eu não lembro se ele desceu para a base a todo momento, se ele ficou muito tempo direto no profissional e tal, mas subiu ali, uma tranquilidade, o primeiro ano segurando em questão de atuar, e desenvolveu bem depois. Talvez seja o caso de fazer isso com o Robinho, o que eu acho que é. Enfim, já falei demais. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!